Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mate. E nesta aula, a gente vai continuar falando sobre superfícies centradas, superfícies quádricas centradas, e a gente vai estar falando especificamente do hiperboloide de duas folhas. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre hiperboloide de duas folhas. Na aula anterior, a gente falou sobre o hiperboloide de uma folha, e antes do hiperboloide de uma folha, a gente falou sobre o elipsoide. Então, nas superfícies quádricas centradas, a gente tem dois tipos de hiperboloide, de uma folha e de duas folhas. Então, nessa aula, a gente vai estar falando sobre de duas folhas. Então, o que é um hiperboloide de duas folhas? O hiperboloide de duas folhas, a gente vai ter um coeficiente no primeiro membro que vai ser positivo e os demais vão ser negativo, certo? Então, isso aqui é um hiperboloide de duas folhas, onde o eixo dele é dado pela incógnita que tem o coeficiente positivo, certo? Então, aqui, esse hiperboloide de duas folhas está no eixo y, certo? Nesse caso aqui, o hiperboloide vai estar no eixo x, que é a parte positiva aqui, tá? E aqui, nesse caso, o hiperboloide de duas folhas vai estar no eixo z, certo? Então, agora, a gente vai fazer um estudo sobre esses hiperboloides. Para ficar mais fácil, a gente vai estar falando sobre o hiperboloide de duas folhas que se encontra no eixo y. Os demais casos, que são do eixo x e do eixo z, são análogos, tá? Para o estudo. Então, como que seria o gráfico desse hiperboloide de duas folhas no eixo y? Então, vamos lá. Olha, o gráfico desse hiperboloide de duas folhas no eixo y seria esse daqui, ó, certo? E esse hiperboloide, eu vou pintar ele aqui de um rosinha bem claro. Esse aqui é o hiperboloide de duas folhas, certo? Parece dois refletores, assim. Certo? Aí, lembrando que aqui é o eixo X, aqui o eixo Y e aqui o eixo Z, certo? Então, o hiperboloide está todo no eixo Y. E esse hiperboloide está centrado na origem aqui, certo? Então, as duas partes dele é simétrica à origem, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O seguinte, se, então vamos fazer o estudo dos traços. Se, ó, x é igual a zero, certo? Então, se o x for igual a zero, o que acontece? A gente cai em qual equação? Na equação y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Lá em cônicas, a gente viu que a equação dessa forma é o quê? Uma hipérbole, certo? Então, se eu passo o plano x igual a zero, plano x igual a zero, que é dessa forma, na vertical, né? Eu obtenho o traço de uma hipérbole, quando intercepta o hiperboloide de duas folhas. E isso é bom a gente saber, porque a gente vai estudar curvas de nível, então tem que entender bem essa parte aqui. Agora, se o z for igual a zero, o que acontece? Vai ser a mesma coisa, eu vou ter uma hipérbole
no eixo Y. Ó. Uma hipérbole que vai cortar, ó, se eu corto pelo plano z igual a zero, que vai ser assim, ó. Então, eu vou ter essa hipérbole aqui, ó. No primeiro, essa hipérbole aqui. No primeiro, no caso do x igual a zero, eu tive essa hipérbole aqui, ó, maior, certo? Então, eu vou obter uma outra hipérbole. Vamos só entender aqui, vou pôr o primeiro caso. Mais ou menos aqui, ó. Então, o primeiro caso, a gente obteve essa hipérbole aqui, ó. Certo? No segundo caso, quando z é igual a zero, a gente obtém essa hipérbole aqui, ó. Certo? Ok. A hipérbole marrom e a hipérbole verde. A verde é do primeiro caso. Tá. Professor, e se o y for igual a zero? Se y for igual a zero, eu não obtenho um gráfico de nada, traço de nada, ele não vai cortar. Ó, esse passar o plano, y igual a zero, vai ficar assim, plano x ou z, certo? Não vai pegar nada do paraboloide, certo? Então, para cortar alguma coisa, o y, quando é igual a k, o módulo dele tem que ser, ó, se for menor do que b, não vai ter, menor que esse valor b, não vai ter nenhum traço. Agora, se for maior do que b, se o valor de k for maior do que b, o que a gente tem? Ó, a gente vai ter que menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 menos k quadrado sobre b ao quadrado. Mas k é maior do que b, então isso daqui vai dar negativo, desse lado tá negativo, então passando tudo, mudando o sinal de tudo, a gente vai ter aqui x ao quadrado, b ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui vai dar, ó, isso aqui é um valor maior que b, então isso aqui vai dar maior do que 1. Mudando o sinal, vai ficar k ao quadrado sobre b ao quadrado menos 1. Isso daqui vai dar a equação de uma elipse. Então, todas as vezes que, ó, x for igual a k, eu vou estar obtendo uma elipse aqui, ó. Põe essa elipse
bem. Deixa aqui, ó. Tá obtendo uma elipse, certo? Ó, se o módulo de K for maior do que B, se K for maior do que B, eu obtenho essa. Se K for menor do que B, eu obtenho essa outra roxa aqui. Não é as duas de uma vez, é uma de cada vez, tá? Esqueci aqui, pus a simetria, tá? Então, se eu obtenho se K for maior do que B, é essa daqui, certo? Se K for menor do que B, você obtém desse lado aqui, certo? Então, outra coisa que falta a gente falar sobre hiperboloide de duas folhas, quando ele é de revolução. Quando ele vai ser de revolução? Nesse caso, dessa equação aqui, ó, vamos pegar dos termos onde que os coeficientes é negativo. Então, quando os coeficientes são negativos, aqui, ó, nesse caso, e nesse, eu vou abrir aqui, ó. Então, se esses dois casos aqui, ó, se aqui é negativo, eu vou pôr outra cor que essa não ficou legal. Se, ó, como o coeficiente é negativo aqui, no x e no z, então se esses dois aqui, o A, se A é igual a C, significa que o hiperboloide é de revolução. A gente vai ter aqui, ó, que o hiperboloide de duas folhas vai ter equação dessa forma aqui, ó. Vou chamar tudo de A, tá? Então, o que que acontecia? Você tinha uma hipérbole no eixo Y. Depois aqui é A. Você tinha uma hipérbole, por exemplo, no eixo Y, no plano X ou Y, e rotacionou em torno do eixo Y. Aí você obteve um hiperboloide de duas folhas, certo? Aí, quando você tem y igual a k, com esse módulo de k maior do que b, a gente vai obter, ao invés de uma elipse, obtém uma circunferência. O traço é uma circunferência, certo? Então, circunferência. Nossa, hoje eu tô errando, né? Tá dando conta nem mais de escrever. Então, a gente obtém uma circunferência, ok? Então, esse é o caso de hiperboloide de duas folhas. No caso do hiperboloide e da hiperboloide de uma folha e de duas folhas, se o centro deles muda, a ideia de equação é a mesma lá do elipsoide. Ó. Se o centro passa a ser, por exemplo, L, K e D, por exemplo, aqui, ó, vai ficar x menos L elevado ao quadrado mais y, nesse caso dessa equação, né? E o do hiperboloide de uma folha é análogo. Ok? Então, esse daqui é um hiperboloide que está transladado. Ele sofreu uma translação. Ok? Então, esse é o caso de hiperboloide de duas folhas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima! E por aqui a gente termina o caso de superfícies quádricas centradas, certinho? Então, até a próxima.